Estamos aqui, acho que deve ser o 11º ou 12º vídeo. Creio que é o 10º, entendeu? Mas vamos lá. Estamos entrando agora em Provérbios capítulo 4, tá? As vantagens da sabedoria. Quais são as vantagens que a sabedoria nos propõe e nos oferece, tá? Elas são bem diversificadas. Uma das coisas que começa logo de início em Provérbios capítulo 4 é filhos, no plural. Por que não é filho, e sim filhos? Porque está se dirigindo a um povo, a uma multidão de pessoas que não é considerado simplesmente como pessoas, mas filhos. Pessoas com a característica de serem filhos. E para terem características de serem filhos, basicamente, simplesmente, essas pessoas têm a característica de terem a sabedoria e o conhecimento e sempre se lembrarem da sabedoria. E com isso as classifica como filhos. Vamos lá. Logo de ponto inicial, né? Entenda o que lhe é ensinado. Ponto 1. Você precisa entender o que lhe é ensinado. Além de ser ensinado a você, você tem que se esforçar para entender. Se você não se esforça para entender, você não consegue adquirir a informação. E o fato de você não ter o ensino vai impedir de você lembrar. Em seguida, preste atenção. Depois, compreenda. Prestar atenção não é dar atenção por mera situação. Um exemplo típico aí é uma certa vez, né? Uma pessoa estava estudando a Torá. Inclusive era uma passagem de Jeremias, estava estudando e estava dentro de uma carruagem, então eu estava estudando. Essa pessoa, tá, ela parou, que estava se preparando para estudar para ser um rabino, ela parou para observar a paisagem, os pássaros, o campo, que era verdejante, era de manhã, era o nascer do sol, era muito bonito. E quando acabou de apreciar a paisagem, o mestre dela, que estava ao lado dela, que era o professor, disse: "Você não é apto para ser um rabino." Ela ficou: "Por que eu não sou apto para ser um rabino?" "Porque você parou para apreciar a paisagem, parou para dar atenção enquanto havia um estudo correndo." Ou seja, não prestou atenção, saiu da atenção. Então, isso somente é uma alegoria, uma representação de que se você para prestar atenção nas coisas passageiras da vida, tá? Nas coisas belas da vida, você perde o foco principal, né? Como dizem por aí, não perca o foco. Não perca o foco, ou seja, tenha a atenção, preste atenção. Então, além de entender, tá? Você tem que prestar atenção. E além de prestar atenção, você tem que compreender. São 3 etapas. 1. Filhos. Primeiro, entenda. Segundo, preste atenção. Terceiro, compreenda. Inclusive no Shema de Israel, tá? Shema, ouça Israel. Shema Israel, ouça. A palavra Shema significa ouvir. Ouça Israel, ouça. Entenda, compreenda. Preste atenção. Você precisa entender, compreender e prestar atenção. 3 etapas para que você tenha o que? A característica inicial de ser filho. E o segundo ponto que amarra, tá? É lembrar dos conselhos. Você precisa lembrar dos conselhos. Então, as vantagens da sabedoria para início são essas, tá? Filhos, entenda, preste atenção e compreenda. E depois disso tudo, amarre junto e lembre. Ou seja, o que seria lembrar? Lembrar de ser filho. Então, quando você lembra de ser filho, lembra dos conselhos de ser um filho, consequentemente, você tem aí já a vantagem da sabedoria de começar a colocar em prática. Essas informações chamam-se menino, é filho único, tá? Que ensinava. É uma historinha que falava o fato de você ser filho único, tá? Característica que o fato de ensinar um filho está recebendo
toda a instrução detalhada e com todos os privilégios que é dado para quem tem um filho único. E aqui não está se referindo nada referente à fé cristã, nada, tá? Filho único aqui é característica de trabalho e esforço dos pais, ensino, ele se dá muito para um único filho. Uma pessoa que só tem um único filho, ele trata essa pessoa com todos os privilégios que essa pessoa necessita ter, precisa ter para que seja filho. Então ele vai dar sabedoria, instrução, conhecimento, exercícios físicos e por aí vai adiante. Lembre dos conselhos e nunca esqueça. É fácil mexer com Torá. Eu digo na tranquilidade, é muito fácil mexer com Torá e esquecer tudo o que é ensinado. Tudo, tá? Você fica 6, 7, 10 anos se envolvendo com Torá, mexendo em leis, entendendo e compreendendo sobre leis, sobre estatutos, sobre como é a aplicabilidade da fé no dia a dia, e no final esquece de tudo por uma paisagem, por uma mera paisagem passageira, entendeu? E nós não podemos esquecer daquilo que de fato nos alimenta, que é real, que traz ordem, por uma paisagem que vai se dissipar ao pôr do sol da tarde. Temos que ter atenção nas escolhas em que vamos fazer. Faça e logo viverá. Essa é a característica básica. Vamos fazer e logo vamos viver, tá? Procurar a sabedoria, tá? E a compreensão e usar o que tem. Ou seja, o que você tem hoje é o suficiente para começar. Eu não tenho nada, eu não estou numa sinagoga, eu não tenho acesso à Torá, você já tem o inicial. Sabe ler, escrever, consegue interpretar. Eu estou começando do básico, tá? Você tem índole, você já tem a índole adquirida pelos seus pais, tá? Já tem a formação inicial de por onde começar. Então parta desse ponto. O ponto inicial, o ponto de partida para qualquer situação de mexer com o Torá, para ter vantagem e sabedoria, é ter honra. Honra se adquire com disciplina e força. Então, se você hoje não tem disciplina ou não tem força, isso será somado. E essa soma vai lhe trazer a vantagem necessária, tá? A vantagem necessária para você galgar a compreensão e o título de ser classificado como filho. Porque todas as pessoas querem ser filho, todos dizem ser filho. Mas filho é o fato de você aprender o que lhe é ensinado e lembrar dos bons conselhos. Aqui no Rio de Janeiro tem uma forma linguística de se falar, eu acho particularmente vulgar, tá? E ruim também, que isso diminui a imagem. É quando você está andando na rua, um indivíduo estranho do nada aparece. Ô pai, me dá um dinheiro aí, pai. Ô pai, me ajuda aqui, pai. Ou seja, alguns dizem que é uma forma carinhosa, mas você não tem a condição de suportar a disciplina do seu pai. Então por que chama aquela pessoa de pai? Se você não conhece aquela pessoa e não conhece a forma daquela pessoa disciplinar. Então é uma forma de vulgarizar a palavra, tá? De diminuir o sentido da palavra. E você não é assim visto pela Torá como um filho que aparece do nada. Você vai ter que sentar, vai ter que tomar um banho, vai ter que aprender a comer numa mesa, vai ter que aprender a estudar, a entender, e quando errar, aprender a receber a disciplina e a aprender a crescer, para você ter o privilégio como filho, chamar aquele outro de pai, entendeu? No nosso caso aqui, o próprio Eterno de pai, para chamá-lo de pai, é porque nós estamos recebendo instrução. Estamos recebendo o quê? Ensino, e por ensino, bons conselhos. E aí, somos classificados como filhos, tá? Nunca abandone a sabedoria.
ela protegerá você de qualquer situação. É muito fácil a gente fazer isso, ó, acabou, e abandonar a sabedoria. Isso é loucura, entendeu? Porque você se coloca numa situação de perigo, numa situação de insegurança. Não abandone a sabedoria. A sabedoria vai trazer o quê? Uma segurança. Ame, e ela vai trazer segurança e vai fazer você ser uma pessoa importante. O fato de amá-la. A palavra amar, tá? Tem em muitos textos e traduções e conotação de cuidar. O fato de você cuidar da palavra, do ensino, da Torá, da instrução, vai fazer você ser cuidado por ela, vai fazer você ser, vai fazer você ser importante, e vai trazer segurança para você, porque simplesmente você está cuidando. E esse cuidar significa zelo, significa carinho, significa respeito, significa algo que é maior do que o seu dia a dia e que você vai levar adiante. Isso aí significa amar. Amar é cuidar. Quando é dito que o homem deve amar a sua esposa e a sua esposa deve ser submissa ao seu marido, ele está dizendo bem claro: maridos, cuidem da sua esposa, deem alimento, dê roupa, dê casa, dê cuidado, dê carinho, dê atenção. Isso resume numa palavra bem romântica: amar. Amar é cuidar. E a questão do método de ser submissa aí é a mulher simplesmente ser o braço direito do marido, tá? Mas aí a gente vai entrar nisso aí num outro assunto mais à frente, inclusive em provérbio mesmo. Mas por enquanto, amar significa cuidar. Se você cuida, você ama. Se você não cuida e diz que ama, não ama, tá? E abrace-a e será respeitada. Esse sentido de abraçar, tá? Envolver, tá? Significa uma entrega total, uma entrega incondicional, sem diferenças, ou o que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso. Eu vou abraçar essa causa. Já ouviu essa expressão? Abraçar essa causa, me envolver com isso? Pois é, significa simplesmente será respeitado. Então você quer ser respeitado? Abrace a Torá, abrace o ensino, abrace a instrução. Você quer ter segurança e quer ser uma pessoa importante? Cuide da Torá, ame a Torá. Uau! Então já temos um ponto de partida. Se eu estou cuidando, tá? Se eu estou abrindo minha casa para estudo, se eu estou tendo um cuidado para que o Shabat aconteça, se eu estou tendo um cuidado para que a instrução passe para os meus filhos, eu estou amando e eu serei o que? Respeitado e passarei a ter segurança. Ok? Bom, ótimo. E se eu estou abraçando a causa, ou seja, abraçando a fé, abraçando essa adesão, simplesmente eu serei o que? Respeitado. Uau, já temos aí, continuando, a sabedoria é um enfeite de coroa. Tudo isso, estou falando de sabedoria, tá? É para trazer o que? Adorno. Por que nós temos que usar uma coroa? Tá? Porque nós somos, por natureza, pobres, por natureza nus, por natureza sem nenhum tipo de beleza ou alguma coisa que pode oferecer. Mas no momento que nós temos sabedoria, nós passamos daquela natureza pobre, tá? Uma natureza diferenciada, com uma característica de ter uma coroa, de ter um rei, de ser adornado, de ter um ponto de diferencial entre tantos. Quer ser diferente? Seja sábio. Quer ser diferente? Abrace os bons conselhos, tá? Logo, terá uma vida longa. A consequência de tudo isso, o objetivo de tudo isso é ter uma vida longa. Então, o que eu ganho por abraçar a sabedoria, por me envolver com Torá? O que eu vou ganhar com isso? Vida longa. Vida longa significa vida com qualidade. Você vai conseguir ver seus netos, é promessa dada. Por isso que é dito: honre pai e mãe para que seus dias sejam longos sobre a face da terra. Ou seja, o fato de você estar honrando pai e mãe está querendo dizer: honre a sabedoria, tá? E honre os bons conselhos.
traga honra, e isso vai trazer uma vida longa sobre a terra. Logo, terá uma vida longa, como eu falei. E isso o que é? Isso era uma meritocracia. Mas aí, essa meritocracia que é colocada por estar honrando a Torá, por estar estudando a lei, tá? Muitas pessoas traduzem a palavra meritocracia. Vamos lá, falar meritocracia significa, como eu coloquei aqui, que tem poder, tá? Que tem poder de criar algo, geralmente os bons. Então, cracia e mérito para quem atinge o mérito. Vamos falar de mérito, tá? Meritocracia, tá? A palavra mérito não é simplesmente pelo que fez, por quanto fez, quanto esforço gastou, mas pela forma como a produção, tá, de utilidade referente ao ensino foi útil para outra pessoa. Isso traz mérito. O fato de você levar adiante, tá, o que você tem se instruído, passando adiante, isso traz mérito. Mérito não é por quanto tempo você ficou se esforçando em levar uma instrução, mas como essa instrução foi levada adiante, de que forma, de que maneira. Isso é mérito, tá? Então, nós temos aí, quem tem o poder de passar adiante, geralmente são os bons, que trabalham, que têm ideias, e tem o mérito de levar isso adiante com qualidade. A Torá trata isso aí, que a recompensa por esforço, tá, não é mérito, mas a forma como você passa adiante é o que vai fazer com que você seja recompensado. Vamos lá, seja recompensado. Eu vou até corrigir essa frase, tá? Quando você trabalha por esforço, surge, aí você fica lá 20 anos trabalhando, que é um mérito, entendeu? Mas aí ganha por esforço, e aí a pergunta é: quem é que vai te recompensar? Eu fiquei 20 anos aqui trabalhando, quem é que vai te recompensar? Não tem nexo. Mas o mérito, tá, quando passa adiante, é quando você passa algo útil para outra pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa bem simples, que é a ideia de você levar adiante. Por exemplo, as pessoas têm essa questão aí da, como eu coloquei aqui, rei da torneira, tá? Rei da torneira, rei da bala de coco, rei da bala de banana, rei da birosca, do pãozinho, rei do pãozinho da padaria. Ou seja, ele domina a região, toda a parada. Ele domina porque ele é rei. Ele é rei pelo simples fato de passar adiante, de levar adiante, porque ele está atendendo a uma sociedade. Ele está atendendo a um público. E por estar atendendo a um público, ele é útil. Essa utilidade dele faz com que ele tenha o quê? Mérito. E cracia porque tem poder. Cracia porque tem poder, foi adquirido. E mérito porque levou adiante. Ou seja, esse levar adiante levou com qualidade, com utilidade para o outro. Quando você leva uma instrução como a Torá, e a função de ter sabedoria é para fazer com que você tenha a cracia, ou seja, o poder de ser bom em algo, e o mérito de passar adiante de forma não com só qualidade, mas com utilidade para o outro. Então, Torá tem que ser levado com utilidade para o outro. Se o outro não vê utilidade, então não há mérito. Só há mérito quando se leva com utilidade para o outro. Esse vídeo está com 19 minutos, vou ter que dar uma parada aí, e no segundo vídeo a gente continua, tudo bem? Mas aí um shalom para todos e uma boa tarde ou um olá. Tchau!